Oiticas. Ontem, a governadora eleita está animada, né? Fátima Bezerra, ontem, na entrevista aqui no nosso programa, disse que espera que ainda em 2019 ela possa inaugurar essa obra importante que, com certeza, eu não sei se vai ser a redenção, mas vai ajudar bastante essa questão hídrica, né? Essa convivência com a seca, já que a seca a gente não consegue combater, tem que conviver com ela, né? Procópio Lucena, articulador do movimento dos atingidos e atingidas pela construção da barragem de Oiticas, dá para se animar realmente? Será que essa barragem, nós teremos a alegria de assistir, se Deus quiser, aí em 2019 a sua inauguração? Bom dia, Procópio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, ouvintes. De fato, a governadora eleita, Fátima Bezerra, a senadora atual e governadora eleita, Fátima Bezerra, ontem, naquela entrevista, né, mostrou-se muito animada, né? Diante dos números que foi apresentado. Na verdade, assim, a governadora, claro, a senadora ela já vinha acompanhando isso há muito tempo, ela sempre esteve presente nesse debate, sempre esteve na barragem também com outros parlamentares, né, e vem trabalhando junto com todos os parlamentares do Rio Grande do Norte nessas emendas parlamentar coletiva e impositiva. Aliás, tem uma emenda do ano passado para o próximo ano, desse ano para o próximo ano, de 56 milhões de reais, está lá, inclusive, no Ministério da Integração. E a notícia que ela deu é a notícia que nós todos já conhecemos, né? Houve, né, os 311 milhões, que era a primeira etapa da barragem, que foi o orçamento de 2010, esgotou-se agora, com a última parcela liberada de 32 milhões, foi esgotado esse recurso. E para concluir o complexo barragem do Oiticas, que não é a obra física só, é toda a obra social, é toda a infraestrutura de moradia, de reassentamento, de pagamento de ainda algumas indenizações, né, de toda a infraestrutura também social e humana que está sendo construída. Então, precisa de 239 milhões. O prazo do próximo ano é o prazo que está, né, na suplementação de verba desses 239 milhões de reais. Por isso que ela fez a fala, porque é esse o prazo que está estabelecido, né, na aprovação dessa nota técnica, dessa suplementação ou desse aditivo financeiro e de prazo. Mas isso já aconteceu de 2013 para 2015, para 2017, para 2018, agora foi para 2019, mas concretamente, operacionalmente, não há possibilidade de terminar em 2019. Então vocês não têm essa previsão? Não temos essa previsão. E ela, na prática, em campo, ela não existe. Ela existe no papel, porque foi isso que o Ministério aprovou, né? Então, a governadora está tratando de números oficiais, de números negociados nos gabinetes de Brasília, mas a realidade local é um pouco diferente. A gente sabe, tem acompanhando também em campo, a obra social, a Nova Barra Santana está com 45% de concluída, tem ainda as indenizações, o resto das indenizações da atual Barra de Santana, tem a negociação com os comerciantes, com os moradores, né, com proprietários de imóveis ainda que têm que ser indenizados, tem ainda a estrada de contorno, que é 150 quilômetros para ser construída, tem as condicionantes do IFAM, né, e da ANA a serem cumpridos, que estão longe de serem cumpridos. Então, assim, esse dado é um dado oficial, Marcos Dantas, é um dado de negociação dos birôs em Brasília. Mas a governadora vai estar aqui na Barra de Santana, já está sendo quase fechada a data, né, com a bancada de deputados, os senadores serão convidados, os eleitos, novos, né, os prefeitos da região, os nossos bispos do Rio Grande do Norte, toda a comunidade Barra Santana. Estamos fechando já a data, praticamente está fechada. Ainda esse ano? Ainda esse ano, né, estamos fechando já essas negociações. Também vai ter a última reunião desse ano da sessão pública extraordinária com o juiz Adriano, que vai ser dia 7. Já tem gente do governo que vai vir participar da audiência, para também se informar melhor. E a informação que Fátima traz, a senadora e futura governadora, é do Ministério da Integração. A nossa preocupação é com o Ministério do Planejamento, porque esses 359 milhões ainda não foram homologados no Ministério do Planejamento. É isso que nós estamos indo para a Fátima. Tem 44 milhões que está empenhado pelo DENOX, e a emenda parlamentar de 56 milhões tem que ser empenhada até o dia 7 de dezembro. Isso tem que ser feito no planejamento, porque o Ministério da Integração autoriza, né, toda a parte técnica, a parte de acompanhamento, mas o planejamento mexe com a parte financeira, e isso não está ainda liberado, não foi homologado, e certamente a senadora e futura governadora também está acompanhando e sabe que sem o planejamento, né, da homologação não vai ter esse dinheiro. E o risco, nós estamos dizendo todo dia na imprensa, e sempre para ela passamos documento para ela, já está ciente, passamos para toda a equipe de transição, que o problema não é o Ministério da Integração mais. É quem libera dinheiro. O problema é o planejamento, porque esses 44 milhões, 56 milhões, só será liberado se houver homologação
dos 239 que até ontem não tinha acontecido ainda. Portanto, precisa um pouquinho mais de calma para poder a gente, né, não se animar muito, porque se o Ministério do Planejamento não homologar isso, não vai ter os 44 milhões que já está empenhado pelo DENOX e nem vai ter os 56 que está para ser empenhado até o dia 7 de dezembro agora. E, infelizmente, até agora o Ministério do Planejamento não homologou esse recurso. Tem ouvido conosco aqui, mas então, com relação a isso, você trabalha com que previsão para a conclusão? 2020, no caso? Toda a nossa análise, inclusive pela nossa experiência, pela vivência do movimento desde 2013 e também por acompanhar outras obras, né, a nossa previsão é 2020 com muito otimismo. O que a governadora certamente está feliz é que ela vai inaugurar a obra. Ela vai pegar uma sede de pepino, uma sede de abacaxi. Deus queira que realmente inaugure, né? Deus queira que ela inaugure, porque a primeira governadora foi a Rosalba Ciarline, foi um desastre, a coisa não andou. O governador Robson Faria, que tinha tudo para inaugurar a obra, mas por um conjunto de fatores, né, inclusive de falta de estratégia de planejamento, não inaugurou, e agora a gente espera que o terceiro governo, né, faça a inauguração para que a gente possa, né, ficar feliz no Seridó, no Rio Grande do Norte, e ter mais segurança hídrica para todas as atividades humanas, produtivas e sociais de nossa região. Ok, Procópio, estou aqui no telefone com o ouvinte lá do Sabugi, ela quer fazer um questionamento a você, pois não, pode ficar à vontade com o que eu falo. Bom dia. Alô? Bom dia. Alô? Bom dia, está me ouvindo? Alô, bom dia. Eu vou desligar, viu? A entrevista dele vai ser... Ok, então a nossa, eu lhe ouvi perfeitamente. A nossa ouvinte lá do Sabugi, ela pode voltar a ligar para cá novamente, que a gente coloca você no ar aqui, tá bom? Ela queria fazer um questionamento com relação a essa questão, Procópio, porque a água lá que foi soltada lá do açude lá de São João do Sabugi não está chegando ainda nas comunidades aqui pertinho né, do Sabugi. O que é que está acontecendo? Marcos, só para a gente ir lá para o Sabugi, vamos terminar lá a barragem do 85. É tempo que ela liga para cá. É, o tempo que ela liga. Não, só para reforçar, você está com um convite aí, se você pudesse ler, inclusive, era muito importante, mas nós vamos hoje ter a continuidade dos cursos de capacitação das oficinas que estamos realizando lá na comunidade Barra de Santana. E logo mais agora, daqui a pouquinho, às 8 horas, nós vamos estar entrando na quarta etapa desses cursos. Já fizemos 3 cursos de associativismo, fizemos um de gênero, né, e poder na sociedade. E hoje vamos fazer um curso, uma oficina sobre o uso racional de água no processo de produção agrícola, pecuária, na piscicultura e nos diversos usos. E vamos ter uma oportunidade que é ímpar, que é trazer um doutor, né, especialista em uso de água na irrigação, na produção de alimentos e de pecuária, que é o doutor José Francismar de Medeiros, que é sabugiense, é seridoense, portanto a gente se orgulha em ter um camarada desse, que é professor da UFESA, né, é um especialista, um camarada reconhecido no Brasil inteiro, né, em todo o Nordeste, pelo conhecimento, pelo saber, né, nessa área de irrigação, nessa área de uso da água na irrigação, né, na eficiência da irrigação, dos sistemas modernos de irrigação, né, inclusive dos equipamentos mais modernos, das formas de irrigação, da quantidade de água necessária para uma planta produzir bem, né, de toda uma economia que possa ser feita no uso da irrigação. Então esse cara vai trazer todo um conjunto de informações e é algo muito importante. Muita gente quer levar esse camarada a vários locais e não consegue. Nós estamos trazendo ele por amizade, inclusive, sem custo, inclusive. Né? Você vê que não é fácil trazer um doutor para fazer e vai estar conosco na comunidade também porque acredita nessa luta da barragem do Oiticica, é parte histórica das comunidades, viveu aqui em São Sabugi, na zona rural, no sítio, chegou a ser um doutor, está lá na universidade e vai estar conosco daqui a pouco, né, para contribuir com esse uso racional na produção de água da produção agrícola aqui na barragem. Começa já, Começa já 8 horas. No mercado público. No mercado público. Barra de Santana. Barra de Santana. E também vamos estar com os técnicos da CAERN, para tratar do racionamento de água, no uso do racionamento de água também nas comunidades e nas cidades, e nas casas, e nas moradias, que é uma equipe também especializada em racionamento de água. Então vamos estar com essa turma hoje. E vamos tratar também um pouco de toda a estrutura, né, da organizacional, funcional, estrutural, legislativa, da legislação da água no Brasil. Então será uma oficina de 8 até meio-dia, né? Toda a comunidade está convidada, as pessoas estão convidadas que já estão participando da etapa, em torno de 50 pessoas. Agricultores estão indo de São Fernando, de Jucurutu, e agricultores que estão nos ouvindo, que mexem com irrigação, que lidam com irrigação, que queiram estar lá presente, estejam. Porque é uma oportunidade ímpar de você se aperfeiçoar, melhorar suas técnicas de irrigação, conhecer novas técnicas, conhecer novas formas de irrigação, de tratar de equipamentos novos que estão aparecendo no mercado, né, com mais eficiência, que tem uma irrigação mais localizada, que, né, você com menos água, produz com menos água, gasta menos água, portanto tem mais economia, melhora o seu rendimento no campo,
né? Você tem um uso racional da água no campo, isso é muito importante. Estamos precisando, porque algo que nós temos hoje é algo que está em disputa. Ela é pouca, ela tem pouca quantidade para os diversos usos, para o campo, para a cidade. E hoje, infelizmente, nos dados que nós temos, 78% da água utilizada é na irrigação. E é porque o sistema de irrigação são sistemas inoperantes. São sistemas que têm uma baixa produtividade, são sistemas muito ineficientes, que gastam água demais, né, e gasta dinheiro, porque quanto você mais tempo ficar com o sistema ligado, mais energia você gasta. Portanto, a gente vai ter essa oportunidade hoje, está todo mundo convidado. Daqui a pouquinho estamos chegando com a nossa advogada Jair, companheira de trabalho, que está também nesse curso coordenando conosco, né, e cooperando e levando informações. E logo daqui a pouquinho vamos estar todos juntos lá na comunidade participando desse evento. Bem, a nossa ouvinte não voltou a ligar, mas ela fazia um questionamento: por que que a água lá que foi soltada lá do açude lá de São João do Sabugi ainda não chegou a todas as comunidades aqui do rio, às margens do rio Sabugi? Olha, a companheira tem plena razão. Eu fosse ela, também estava indignada, porque eu estou... Ele está, inclusive, eu indignado. estou, não estou morando nas comunidades abaixo, inclusive. Não só o Sabugi, mas até ali, descendo até São Fernando. O que acontece, Marco Dante, é que o rio Sabugi, ela tem um conjunto de barragens, chamadas assoreadoras, que estão construídas em um rio público, em um rio federal de domínio da União. E essas barragens foram construídas na época, e nós todos ajudamos a construir. Foi muito importante aquelas barragens, porque elas captam água na época de inverno, enchem as barragens, dá um certo fôlego aos agricultores para poder fazer suas produções, utilizar para os animais, para casa. Mas acontece que essas barragens, o planejamento dela na época foram equivocados. Elas não deixaram, na verdade, comportas de fundo capaz de liberar a água que chegasse. Ela não pode servir para fazer um barramento permanentemente e impedir que quem está embaixo tenha acesso à água. E o que está acontecendo, isso é hoje. Nós liberamos 1,5 milhão de metros cúbicos de água do açude Sabugi, tudo planejado, sem nenhum prejuízo para o município de São Sabugi. Já fizemos uma reunião anterior com a prefeita, com vereadores, com secretários e com várias pessoas da comunidade, sindicato e todos os órgãos, né? E todos já entenderam que não houve nenhum prejuízo para São Sabugi liberar 1,5 milhão de metros cúbicos d'água. Já justificamos isso para o Ministério Público, foi acatado, porque foram decisões técnicas tomadas a partir do volume de água existente no açude e da possibilidade de liberar essa água. Liberamos essa primeira água, 1,5 milhão. Essa água só foi até a barragem da Barra da Cachoeira, infelizmente. Só ficou na barragem da Barra da Cachoeira. Depois fizemos uma nova reunião, uma nova análise, e já liberamos 1 milhão de metros cúbicos d'água da barragem de Carnaúba, e até agora só chegou novamente até a barragem da Barra da Cachoeira. E essa semana o IGARN fez uma fiscalização, junto conosco do comitê. Uma fiscalização de orientação. Nós identificamos muita gente irrigando de forma exagerada. Inclusive o nosso ouvinte lá do sítio Muluguzinho acabou de ligar para cá, diz que algumas pessoas estão atendendo o pedido dos órgãos de não irrigar, mas continua muita gente irrigando ainda. Pois é, nós fizemos um apelo que até segunda-feira suspendesse todas as irrigações ao longo do rio Sabugi. Nenhuma planta vai morrer, nenhuma, estou falando como agrônomo, nenhuma planta vai morrer no período de 5 dias com irrigação que está sendo feita. Feijão, milho, sorgo, capim, não vai morrer nada disso. Nada, não vai morrer nada. Então, nós passamos fazendo uma fiscalização orientativa, ainda sem punição e sem multas. Fizemos isso de forma generosa, sabendo a situação que passa os agricultores e não queremos puni-los. Eles não merecem ser punidos mais do que já são. Nós não queremos. Mas queremos solidariedade. Queremos um mínimo de respeito ao próximo, de amor ao próximo. Porque lá em cima tem uma barragem imensa, que é chamada a ex-barragem, que é a de Alvodia, que hoje é de várias pessoas, né, a família de Sevi e outras pessoas, está lá a barragem imensa. E não quer abrir a comporta. Quem é que não quer abrir? Os proprietários se acham dono do rio, não quer abrir a comporta, eles não podem fazer isso. Qual é o sítio lá? É lá onde era a fazenda de Alvodia, que hoje pertence a Sevi e outros proprietários. Não podem fazer isso, porque o rio é federal, a água é pública, não é privada, você não pode. Aliás, eles não teriam essa água mais, se não fosse esse 1,5 milhão que saiu do São Sabugi. E esse outro, ele já estava lá seco. Eles estão com a barragem sangrando, eles não querem abrir a comporta, criando dificuldade, não só eles, mas outros grupos nas barragens. Nós estamos avaliando isso ainda com muito respeito, mas vai chegar um momento que vamos ter que cumprir a lei. Inclusive o Ministério Público já é ciente de tudo isso,
A ANA, a Agência Nacional da Água, já está sabendo, o IGARNE, nós vamos ter que fazer uma reforma nessas barragens todas. Elas não podem continuar sendo barragens para privar um rio, deixar água privada para determinado grupo. Eu faço minha barragem, então fecha a comporta, só aceito se passar a sangrar a barragem, que eu crio um lago d'água do tamanho do mundo, fica evaporando e quem está lá embaixo não tem direito. Isso não pode. E essa água essa água não foi liberada para encher a de ninguém, não né? foi liberada para encher barragem, foi liberada para correr no rio. E o rio tem que estar livre. A barragem está cheia com água de chuva, ótimo. Mas a água que chegar nela tem que passar direto, ele não está passando. Só passa se sangrar. Isso cria um lago de água, aumenta a evapotranspiração, perda de água, e tem que sangrar para chegar lá na frente. Isso não é mais possível. Essa crise hídrica nos mostrou que agora vamos ter que tomar providência. Já conversamos com a ANA ontem, vamos ter que fazer uma reunião urgente, estabelecer o projeto, discutir qual é o nível de enchimento de cada barragem dessa. Temos que ter as comportas de fundo e essa água vai ter que ser liberada a partir de uma gestão coordenada pela ANA, pelo comitê, pelo IGARNE e pelos órgãos. E a própria comunidade. A comunidade tem que participar, ela deve participar democraticamente. Está lá presente. Agora, o que não pode é você ver as comunidades aqui embaixo, todo mundo morrendo de sede, sem água para plantar nada, os animais sem ter água, a falta de água para casa, e lá em cima as barragens cheias, e o camarada se julga no poder, no direito de não abrir a comporta, porque acha que a água é dele. A água não é dele. A água no Brasil é pública. Ninguém é dono de água. A água é pública. E o Rio Federal não pertence ao proprietário. O rio é da União, é federal. Portanto, barragem meio de rio só pode existir se tiver autorização. Essas barragens, nenhuma estão com a licença nem com autorização. E nós não queremos derrubar essas barragens. Nós somos contra derrubar elas. Nós somos a favor de criar uma comporta, de abrir um mecanismo para que haja uma regulação do que entra e do que sai. Se continuar com resistência, aí alguém pode obrigar que essas comportas desse reservatório sejam abertas? Veja só, a lei é clara. Quem faz a gestão de água, quem faz a regulação e gestão são os órgãos federais e estadual. Portanto, comitê, IGARNE e ANA têm plenos poder para chegar e mandar abrir a comporta. Se não abrir, o Ministério Público vai lá e manda abrir, e chama e aplica uma multa pesada e manda abrir. Nós estamos conversando, porque nós entendemos que os agricultores não podem ser mais penalizados. Agora, não pode um ou outro se arrogar no poder, no direito de chegar e fechar uma comporta e dizer que não abre no meio de um rio federal. Isso não é possível. Agora, a segunda-feira vai ter a reunião da comissão lá na comunidade Cachos. A comissão já foi convocada, o Peremi já fez um ofício, estamos convidando toda a comissão. Segunda-feira, às 9 horas, vai ter a reunião e vai se tomar decisões. O problema é que 1 milhão de metros cúbicos já venceu ontem. A comporta já era para ter sido fechada ontem. E a água não chegou. E a água não chegou. Nós fizemos um acordo para deixar para fechar segunda-feira, depois da reunião, depois que a comissão sentar e tomar algumas posições. Vamos conversar. Então, essas pessoas, primeiro, não tem ninguém proprietário de barragem dentro de rio federal. Não existe essa barragem meio de rio federal que fulano é minha essa barragem. Não é. Não é. Dentro do rio, essas barragens estão todas ilegais, todas irregulares. Nós queremos regularizar. A ANA já fez um procedimento, o IGAR já fez o levantamento, estamos com os dados e nós somos favoráveis às barragens continuarem, agora todas com comporta de fundo, todas com gestão, todas tendo o saber de que a comporta tem que ser aberta, a barragem não vai mais liberar. Nas próximas crises hídricas, essas barragens não vai mais funcionar assim. Ou seja, eu não abro comporta, só se sangrar por cima. Você imagina, eu liberei 1,5 milhão, liberei mais 1 milhão, 2,5 milhões, tá as barragens todas cheias, até a barragem aqui na Barra da Cachoeira, a água está sangrando para ela ainda não encheu. Na outra vez também ela não encheu, não sangrou, mas a comporta também não foi aberta, e aqui para baixo tudo seco. Isso é irracional, isso é desumano, isso é não ter respeito ao próximo, isso é ganância, isso é egoísmo, isso é individualismo. E na gestão de água pública, a primeira coisa que tem nela é cooperação, direitos iguais. Nós abrimos a comporta de São Sabugi, porque também em cima de São Sabugi, que a água não pertence a eles. A água é pública. E fizemos a gestão de forma que também o município não ficasse prejudicado, e não vai ficar e não ficou. Ela vai até 2020, como também a barragem de Carnaúba e até 2020, porque tem que atender a Palma, tem que atender a todas as comunidades que estão ali no entorno. Então a gente está fazendo isso com responsabilidade
foi conversar amigavelmente e um cidadão que se acha dono, disse que não abre a comporta e que endureceu, ele está fora da lei. Ele não está sabendo o que está fazendo. Ele está sendo arrogante, está sendo prepotente, está achando que é dono do mundo. Não é. Existe um Estado, existe a lei, existe o Ministério Público. Nós fomos fazer isso de forma amigável. Nós fizemos essa gestão de água, mestre, desde a Paraíba, você acompanhou isso, negociando com paciência, com todo o esforço para não punir, mas infelizmente, no caso do Rio Piranha, teve muitas multas pesadas, né? Nós estamos fazendo gestão no Rio Piranha agora também, estamos fazendo gestão, abrimos uma comporta lá 3 metros por segundo, para chegar aqui de novo na barragem aqui da captação da Caerne, porque Caicó está usando água do Itães. Estamos fazendo tudo isso, mestre, com muito trabalho, com dor de cabeça. Aí uma pessoa, outra chega e cria uma dificuldade para todo um coletivo. Então o que nós estamos fazendo é um apelo, né, de justiça. Pelo amor de Deus. Você não se sinta dono de algo que você não é. E nem se sinta dono de nada, porque você nasce sem nada e morre sem nada. Não adianta você ficar brigando por uma coisa, morrendo por um bem material, porque você nasceu sem ele e vai morrer e não leva ele. Então, vamos deixar disso. A água não é um bem privado. A água é um bem público e barragem, vou repetir isso, barragem dentro de rio federal ou estadual, ela só pode existir se tiver permissão. Aliás, a sacaria, uma sacaria no Rio Piranhas, só foi feita porque a ANA e os órgãos todos chegamos a um acordo, uma sacaria de saco de areias. Imagina um barramento físico como essa barragem. Na época a legislação não existia, hoje ela existe, e já foi pedida a normalização das barragens do Rio Espinhara, lá em Serra Negra. O Ministério Público está atuando já está sendo organizado, e aqui nós vamos fazer, porque para essa crise isso ficou claro. Não tem como fazer gestão de água no Rio Sabugi, com essas barragens de comporta fechada, e gente se achando dono, e mais do que isso, sendo egoísta, individualista, né, e de respeitoso com o próximo. Não é possível mais. Ok, tem uma pergunta aqui, uma resposta bem rápida sua aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que pergunta aqui a nossa ouvinte. Bom dia, eu queria saber essas casas que foram indenizadas pelo governo, se pode ser vendida de novo. Bem baixinho o áudio, ela perguntou se as casas que foram indenizadas pelo governo podem ser vendidas novamente? Acho que é com relação à Barra de Santana. Olha, esse debate é um debate danado. Veja só, existem 2 tipos de casas. Aquelas terras que foram indenizadas 100% pelo governo do Estado, isso é de propriedade do Estado. Ele já recebeu por isso. Já recebeu, ele não pode vender nada. Aliás, teve alguns que ficaram alugando os terrenos, então, até então, né, o procurador do Estado, o procurador Salles, tem flexibilizado nisso, tem dialogado, tem conversado. Então, não pode. Você não pode vender um patrimônio que é do Estado. Você foi indenizado 100%, recebeu pelas casas, pelas benfeitorias e pela terra, você não é mais proprietário disso. Portanto, você não pode vender nada. Agora, se você recebeu servidão administrativa, você foi indenizado 80% e ficou com direito de posse e uso de todo o resto da terra, porque à medida que o açúcar for baixando a água, você vai utilizando. Isso foi quase 85%, 90% foi assim, e foi fruto de um acordo nosso, do movimento, com o Estado, né, com o procurador Salles, porque não era justo você indenizar essa pessoa para ela ir embora, viver aonde? Ela não ia comprar outra propriedade com aquele valor de dinheiro. Então, se a terra dele não cobriu toda, ficou uma parte descoberta, então foi indenizado só uma parcela e ele vai continuar na terra. Então, nesse caso, ele continua com o patrimônio, ele pode negociar, ele pode vender, evidentemente, o proprietário que compra tem que saber que há um domínio parcial do Estado sobre essa propriedade, porque ela foi indenizada, ela tem uma servidão administrativa que é um processo, né, de permissão de uso. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Então, há essa dúvida lá ainda, mas isso está sendo dialogado. Eu sempre acho, Marco Danta, que a lei, e eu acho que o Conselho Nacional de Justiça foi correto quando o que é que ele fez? Quando ele estabeleceu que antes, né, da punição, vem a negociação. Antes de eu cumprir o rigor da lei, eu trago para o diálogo, para a negociação, para a mediação do conflito. O que nós estamos fazendo na Barra da Rica, ela só está saindo por isso. Senão ela não estava saindo. Então, eu acho que é preciso mediar, conversar, né? Agora, a gente tem que acabar com o oportunismo, sabe? A querer levar vantagem em tudo. Se os ricos fazem isso na história brasileira, desde 1500 que se faz isso no Brasil, tem uma certa elite que nunca deixou de ter privilégio de se apropriar do poder, nós, povo, não vamos repetir essas mazelas. A corrupção no Brasil é fruto
desse vício, né, da ganância, né, dos privilégios que os grandes têm, aí nós que somos povo pequeno, aí achamos que devíamos repetir. Não devemos repetir. A gente deve ter nojo disso. A gente deve repudiar isso. Portanto, não vamos fazer essas coisas porque, né, vocês sabem que os poderosos e ricos têm bons advogados, são amigos, inclusive, do setor do judiciário, são amigos do poder, estão no poder, podem tudo às vezes, né, e nós não podemos. Então vamos ter que ter um mínimo de racionalidade e vamos ter solidariedade. Vamos ter cooperação. Esse mundo será melhor no dia que o menor que padece acreditar no menor. No dia que a gente se unir, tiver consciência do nosso direito, também consciência dos nossos deveres e deixar de sermos tão gananciosos, tão egoístas e individualismo. O bom é ser companheiro, é ser solidário, é ser cooperante, é amar um ao outro, né, e querer para si o que você quer para o outro. E vou repetir, você nasce sem nada, morre e não leva nada. Então vamos ter paciência. Ok, obrigado, Procópio, por sua participação.